Eu me choquei esses dias quando eu ouvi a afirmativa de um homossexual. E eu concordo, irmão. Considero que é pecado, mas não perco o intercâmbio do coração. Eu amo ouvir esses clamores. Vocês cristãos são contra a adoção por casais homoafetivos. Ok, só adotaremos quem a igreja não adotar. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Isaías capítulo 39, a partir do verso 1. Nessa data tão especial, né, que é o Dia dos Pais, meu coração se inclina a trazer uma reflexão nesse sentido, né? Primeiramente a nós homens, e quem não for homem, finge que não é com você, mas aprenda da mesma maneira. Vamos ler? Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou muito disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada em meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Pai, nós louvamos o teu santo nome e nos prostramos diante da autoridade da tua palavra. Pedimos clareza e entendimento e queremos deixar o nosso coração disponível para que o Senhor nos transforme à imagem de Jesus e dê a cada um de nós que assumirmos essa responsabilidade, o direito, Senhor, de representarmos teu reino aqui na terra de maneira eficaz, de maneira eficiente e de maneira intencional. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os danos da orfandade, eu creio que não podem ser medidas, né? Volta e meia, eu tenho que voltar a essa reflexão porque minha vida se encaixa nisso, em todos os aspectos, naturais e espirituais. Toda a figura de paternidade que já fez parte da minha vida não me causaram nenhum benefício, só dano. Então, foi minha intencionalidade diante da vida, né? Eu me percebo como um artesão da vida. Então, eu busco todas as situações que me afligem, que me acometem, eu uso aquilo para me reinventar com muita facilidade. Então, o meu período de sofrimento ele é muito curto, eu não fico sofrendo para sempre. Sofro, né? Sou ser humano, mas eu pego aquela experiência para gerar algo que me dê mais combustível para eu ir, para eu ser, para eu fazer o que eu fui criado por Deus para viver. Então, nem meu pai natural, nem meus pastores nunca foram, de fato, uma figura saudável de paternidade. Porque, para mim, né, homem e pai, eles foram criados por Deus
para gerarem toda a plataforma adequada para que o ser humano consiga se desenvolver com plenitude. É o que eu chamo, às vezes, de 3 P's, né? Proteção, provisão e plataforma. Então, todo pai, todo homem é criado como uma fronteira. Essa semana eu postei eu fui quarta, quinta-feira, para a celebração do Dia dos Pais do meu filho mais velho. Então, a gente tirou uma foto e eu não postei porque a minha esposa já tinha me alertado e eu li uma reportagem sobre isso. E eu quero até abrir um parêntese para você. Nunca poste fotos que exponham seus filhos. Escola, endereço, isso é muito perigoso nesse tempo de hoje. No meu caso, né, como uma figura pública, é muito mais complexo e perigoso. Então, sempre preserve seus filhos. Nunca marque nas suas fotos o endereço onde você está. Então, se alguém estiver monitorando a sua vida, isso aí é um prato cheio para quem está disponível de fazer o mal. Então, o meu filho usou aquele aplicativo de ficar velho, né? Vocês brincaram, só eu que sou velho demais e não brinquei com aquela besteira. Mas vocês fizeram e mandaram para mim minha foto. Eu fiquei feio igual o Satanás. Eu nem postei. E meu filho fez, né? Porque foi a lição da escola, para homenagear os pais, ele fez, dele velho. Eu falei, rapaz, tu ficou feio, hein, Paulo? E ali era a maneira dele homenagear, embaixo fazer um texto, né? O que você sente quando seu pai está perto? Ou quando você sente quando você vê o seu pai? E a reflexão dele não foi uma frase, foi só uma palavra: seguro. Ele falou que ele se sente seguro ao me ver e ao perceber que eu estou presente. Ele já tinha me dito isso há 1 ano e pouco, 2 anos atrás, em outras palavras. Ele disse, eu não gosto quando você viaja, eu gosto de olhar para o sofá e te ver. Que é o meu lugar, eu estou 2 dias em casa parado. Fazendo o quê, pastor? No meu sofá. Chega a ter um buraco meu lá. Eu me encaixo e nem Jesus me tira. Nem orar, eu oro. É o meu tempo, é meus momentos de cuidar de mim mesmo. Meu sofá e Netflix. Então eu enfio ali naquele lugar. Então meu filho diz que ele se sente seguro quando ele sai do quarto, porque fica lá enfurnado no videogame. Mas quando ele sai para ir no banheiro, para ir fazer qualquer coisa, ele disse que ele quer passar pela sala e ver o pai dele deitado no sofá. Então, o pai é responsável por essa construção de memória saudável. Eu não sou um pai evangélico doutrinador assim, descomedido, temeroso, nem alucinado, que catequiza os filhos assim, olha, é a hora de orar, a hora de ler a Bíblia, você tem que decorar versículo. O único trato que a gente tem, a mesada dele é R$200, que eu dou por ele por mês. Ele tem que me dar um resumo bíblico do que leu. Então ele leu o quê? Eu li Gênesis. Então, principalmente, eu aprendi isso com uma pastora. É do tipo, irmão, por um motivo verdadeiro ou um motivo falso, está lendo a Bíblia, uma hora é pego. Entendeu? Então assim, vou te dar a sua grana. Leia a Bíblia. 1h0200, né? Pô! Pastor Wagner disse que quer substituir ele. Então é o único acordo. Então eu não pressiono, não... Eu creio no tipo de homem que eu sou. Não é nem que eu creio no tipo de pai que eu sou. Eu creio no tipo de homem que eu sou. E por crer em mim, eu creio que todas as pessoas que estão ao meu redor sempre estarão seguras. Principalmente minha esposa e meus filhos. Então eu não tenho que me impor, quando eu tenho consciência de quem eu sou. Então eu não imponho ao meu filho, de maneira desequilibrada, o ser crente, o ser evangélico. Por exemplo, minha esposa ficou em casa, meus 3 filhos também. Então eu sou o tipo de crente, o tipo de ser humano e o tipo de pastor que não é desequilibrado, entendeu? Porque nem eu queria vir hoje para a igreja. E eu acho isso muito saudável, porque a gente estava ali no parquinho de Tagua Park, estava bom. Então tive que sair correndo para tomar banho e vir abençoar a sua vida. Mas
qual o equilíbrio? Eu não preciso estar aqui para ser um evangélico pleno, um cristão pleno e um pai pleno, nem um marido pleno. Entendeu? Porque eu estou levando minha fé, o evangelho de Jesus a sério. Então a gente, quando tem consciência de identidade, não precisa viver de maneira desequilibrada. Ai meu Deus, se meu filho não souber 5 versículos decorados, eu tenho medo que a alma dele vá... Não, eu sou da tese, é o seguinte, o seu filho pode até desviar, ele tem direito a isso. Ele tem direito de não ser crente, é um direito dele. Você está aqui? Mas se ele olhou para você um dia e viu algo de verdade, ele guardou uma fotografia. Até quando você não estiver aqui, você estiver morto, seus filhos podem acessar a memória que foi construída. Eu vi meu pai chorando, eu vi meu pai adorando, eu vi o meu pai lendo a Bíblia, eu vi meu pai abraçando a minha mãe, eu vi o meu pai dizendo que me ama, eu vi meu pai descendo a marreta no cara porque o cara mexeu comigo, eu vi meu pai gritando com o cara porque o cara assediou minha mãe, ou seja, são memórias que todo ser humano guarda. Assim como tem os traumas, e eu não vou nem tocar porque, né? Todos nós temos as memórias traumáticas. Muitos de nós também têm as memórias positivas. A gente viu algo de bom e guardou aquilo. Então, a ausência... E quando eu vou falar ausência, eu não quero falar só do pai que foi. Eu também quero falar do pai que ficou. Porque tem a orfandade ausente e a orfandade presente. As duas são danosas. A orfandade presente é do pai que não se importa, ou do pai que não se dispõe a ser o exemplo, a do pai que não se impõe como fronteira, como sacerdote. Porque onde há um homem, eu sempre gosto de afirmar isso, há uma fronteira que os inimigos não podem acessar, sejam eles naturais ou espirituais. Há uma fronteira. Por que meu filho está afirmando que se sente seguro? Porque ele está dizendo, o que eu já vi do meu pai sempre será para mim uma fronteira. Não tocarão em mim se ele estiver aqui. E olha que interessante, a gente estava rodando o país esses dias, numa mobilização missionária nossa. Quando eu voltei, minha esposa disse, teu filho viu Jesus. Eu falei, aleluia. E ele não sabe dizer se estava acordado, se não estava, mas teve uma visão de Jesus. Aí eu falei, que bom. Se arrependeu para não ir para o inferno? Aí ele, oxe o quê? Aí eu toquei ele, eu ofendi ele, entendeu? Eu falei e saí. Quando eu falei e saí, ele veio na minha cola. Aí sentou no sofá. Eu me arrependi. Como que você se arrependeu? Ô Jesus, me perdoa por todos os maus que eu fiz, senão eu não vou contigo. Ou seja, não pressiono, nunca falei, mas estou falando. Você não precisa falar para estar falando. O que a sua vida está falando aos seus filhos? Ou seja, ele já sabe que a vida voluntária no pecado não dá acessibilidade à vida eterna. Se ele viu Jesus, Jesus é santo, Jesus volta. Se ele fica com aquela carinha dele, sorrindo, mas com a maldade por trás, e já tem idade para saber que é um pecador, que precisa ser justificado na graça de Jesus Cristo, é nessas horas que eu fico feliz, porque o funcionamento orgânico de uma família para mim é muito eficiente. Assim, eu não faço da minha experiência uma doutrina. Eu não estou dizendo que é errado você sistematicamente ter um programa de discipulado, de confrontação dos seus filhos e tal. Mas para mim o orgânico ele é muito eficiente. Por que eu não gosto dos métodos? Porque é sempre aquela crítica que eu volto a pontuar a você. Uma geração evangélica grande em massa, superficial em conhecimento e em intimidade, adora afirmar o que é errado
enquanto não se celebra o que é certo. Então, porque para mim é contraditório os métodos? Porque grande parte da igreja cristã evangélica, por exemplo, afirma: homossexualidade é pecado, mas os nossos filhos não estão tendo um parâmetro de família plena. Então, para mim é melhor ir para o orgânico. E o que é orgânico? Ser uma família plena, falar menos e viver mais. E aquele falar menos e viver mais já é um ensino poderoso. É o melhor ensino, na verdade. Por exemplo, nós criamos a teologia, e ela é magnífica, ela é uma ferramenta. Mas Jesus é Deus, e Jesus é a palavra, e Jesus é a teologia plena. Mas quando ele veio em terra, ele não quis falar muito. Quando chegaram para ele dizendo: essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés manda apedrejá-la. Tu o que dizes? Olha que absurdo, gente. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. O que ele tem a dizer? O que foi escrito é ele. Ele é o que foi escrito. Ele estava na mente de quem escreveu. Mas ele finge que não sabe. Ou seja, gente, se eu não posso ensinar a vocês com o que eu sou, o que eu tenho a dizer não importa, porque vocês não querem nem o que eu vou dizer, nem o que eu estou vivendo. No fundo, vocês são filhos do diabo. Foi o que ele disse. Por isso que vocês não me ouvem. Vocês querem matar porque vocês são filhos do diabo. E o diabo mata desde o princípio. Ou seja, Jesus é a teologia. Mas ele disse: gente, viver é melhor que falar. Eu prefiro, irmão, não falar um versículo em casa, mas a minha vida ser um versículo funcionando. Se você mergulhasse, irmão, homem, nos danos que a orfandade gera, você aceitaria o conselho do seu pastor nessa noite? A falta de um pai, e a nossa sociedade, ela carece de Deus como pai justamente nesse ponto. Há um dano muito profundo na alma do ser humano, no latino-americano, né? O europeu, o norte-americano vive esses dilemas, mas é menos que a gente. Então, a América do Sul, desde a colonização, é um continente órfão. Então agora eles remanejaram a caricatura da Sagrada Família. Mas as primeiras designers da Sagrada Família, da Igreja Católica, era só Maria e o menino Jesus. Então a orfandade vem logo de berço, de raiz. Então nós temos uma disfuncionalidade social muito profunda, porque grande parte das famílias atuais são configuradas apenas por mãe e filhos. Somos uma sociedade órfã. E isso reflete de tantas maneiras na arte, na música, no esporte. Teve um dado momento que saiu uma matéria de jornal mostrando que todos os atletas da seleção brasileira eram órfãos. Olha que situação. Então não é à toa que esses caras esbanjam carrões, orgias, correntes, vivem fantasiados com roupas assim que se olha e diz: meu Deus, o que é essa roupa brilhosa? Então é sempre uma tentativa exterior de tentar curar uma ferida interior. É assim o sexo precoce. É por isso que o funk tem tanto apelo sociológico entre jovens e adolescentes. É por isso a violência, é por isso a gangue, é por isso tatuagem. É por isso um monte de coisa. Todo exagero exterior sempre revela uma ferida interior. Homens violentos demais são homens medrosos demais. Homens tatuados demais, como no meu caso, têm problemas interiores.
quase toda a raiz da problemática do ser humano, relacional, espiritual, sexual até, pode ir que tem um problema de orfandade. Eu vejo muito isso, né, de onde eu estou como ministro do Evangelho. Muitos companheiros de jornada fazem da fama um pai que não teve. Pastores que fazem de si o centro de uma igreja. A pessoa quer se apegar a uma identidade antinatural. Assim, eu não tenho uma identidade, eu não tenho firmeza, eu não tenho consciência de mim. Então, você passa a criar uma identidade fora de você para te atribuir valor. Então, por que nós homens gostamos muito de ter amantes? Porque as declarações apaixonadas de uma mulher talvez só façam parte do namoro, do noivado, mas no casamento aquela relação entra no chão da vida real, onde vai ter dias que não vai haver elogios, ou seja, eu postei uma frase esses dias, né? A beleza do casamento é que ele se torna um conflito constante. E homens órfãos não aguentam constantemente o conflito de um casamento, porque ele é órfão, ele sempre precisa ser preenchido por uma identidade exterior a ele. Ele sempre precisa de um elogio. Uma mulher apaixonada sempre está elogiando aquele homem. Então, casada, ela passa de elogiar porque veio para o chão da vida. E no chão da vida, o relacionamento se torna um conflito constante. Aí o que aquele homem faz? Não pode, às vezes, abandonar essa mulher porque casou, tem filhos, tem todo um ecossistema agora ao redor daquela relação. Ele busca apaixonadamente uma nova mulher que vai dar a ele o que essa mulher, a esposa, deu um dia. Então, quanto mais mulher ele tem, vamos dizer 5 amantes ele tem. Então, cada uma dá a ele um tipo de significado para essa alma órfã, para essa alma sem significado. Então, tudo é um problema lá com pai e mãe, sem dúvida. Até Freud explica. Vai ler Carl Jung, que é meu psicólogo preferido. É tudo lá, irmão. É tudo externalização psicológica, subjetiva, de uma problemática paterna ou materna. Então, os danos da orfandade são muito profundos. Então, ser pai não é um detalhe, ser pai não é uma opção, ser pai não é uma diversão. Ser pai é uma missão. Quem quer se divertir ao ter filhos, eu recomendo comprar um pet. Não é divertido ter filhos. É uma bênção, mas não é divertido. Não é divertido, é caro, cada fase tem um desafio. A adolescência é um martírio. Eu estou assinando contrato com uma editora para escrever um livro sobre família. E dentro vai ter um capítulo sobre crianças especiais. Eu acho que eu já falei algo aqui sobre isso. Já é difícil ter um filho. E ter um filho especial é um dilema muito profundo. Poucos pais são resolvidos nisso. Nós homens gostamos de meter essa marra de passear no shopping com uma mulher grávida para dizer, fui eu que meti esse gol. Gosta de tirar onda no Dia dos Pais, mas não quer fazer parte do processo doloroso que é. Tem homens que nunca trocaram as fraldas do seu filho. E não é um favor à esposa, é seu filho. É a mesma coisa de dizer, ó, esse marido ajuda a cuidar da casa. Não tem esse marido ajuda a cuidar da casa. A casa é dele também.
Tu é casado, irmã? Se for, vai dar DR agora, hein? Tem pais que nunca firmaram seus filhos. Tem filhos que nunca ouviram eu te amo. Tem filhos que nunca receberam um abraço. Então não é à toa que a maioria de nós, como adultos, são adultos extremamente complexados na vida social. O drama da igreja, na minha análise psicossocial, é essa. Todo mundo descontente com a igreja que tem, com o líder que tem, porque aquilo é um reflexo, um estereótipo da família que não teve. Então, de maneira inconsciente, a pessoa quer encontrar o tipo de igreja a partir da família que não teve. E isso gera um dano profundo, né, ao Evangelho de Jesus. Mas o que eu estava falando quando a irmã deu glória ali, hein? Ah, tá. Das crianças especiais eu estava falando, né? Então, você ouve o Marcos Mignon, assim, aquele acabou de mostrar um vídeo, né? Ele tem um filho autista, eu tenho também um filho autista. Aos olhos naturais, é um drama. Porque, por exemplo, cada grito, cada choro de uma criança no espectro autista, você não sabe o que é. Você não sabe se é doce, você não sabe se é fome, você não sabe se é ira, você não começa a pular, você não sabe se é alegria, você não sabe se é desespero. Ou seja, e qual é o drama? É que nós homens, na grande maioria, diante do diagnóstico de uma criança especial, abandona a família. Já abandonamos, né, de maneira natural, e quando vem uma complexidade como essa, e a maioria de nós, porque não teve pai, quer viver uma adolescência tardia, ou seja, quer ter uma família para se divertir, ou seja, quer ter uma família estética para apresentar em programas sociais, no shopping, na festa da família, no réveillon da igreja, no culto de domingo, mas não quer a responsabilidade cotidiana com aquela família, aquelas crianças e aquela mulher. Então queremos esteticamente uma família, mas não queremos a dor de ser profeta, provedor e protetor. Não queremos a dor de ser a fronteira daquele lar. Porque o que eu sempre digo, irmão, ser filho é um acidente cósmico. É um ato soberano de Deus. Quem aqui é vivo? Meu Deus, o resto é morto, é? Você está vivo, irmão? Levanta a mão para mim. Glória a Deus, hein? Não deixe seu pastor pensar que você é o The Walking Dead e veio para o culto aqui se arrastando. Se você é vivo, você nasceu. Se você nasceu, foi um acidente cósmico diante da soberania de Deus. Você via a terra. E você, ao vir a terra, tem que ser filho de alguém. Ou seja, não tem escolha. É um acidente cósmico. Sim ou não? Então, para mim, o ápice da existência humana não é ser filho, porque ser filho é um acidente e não uma escolha. O ápice da existência humana é ser marido e pai. Porque é uma escolha e não um acidente. Então, quando um homem, diante da vida, diante de Deus, diante da palavra de Deus, diz: eu quero uma família. Aquele homem está expressando que entendeu alguma coisa ou deseja entender alguma coisa. E ele entende que não tem diversão naquilo. É um propósito. É assim como escolher ser um pastor, não é um acidente, é uma escolha. E a Bíblia diz: é o que você almeja? Sim. É uma boa obra.
É necessário, porém, agora que ele seja. E a Bíblia apresenta um monte de prerrogativa que essa pessoa que decidiu ser um pastor precisa se encaixar. Dentre elas, ser marido de uma só mulher. Ou seja, não é um pecado salvífico um novo casamento. É um drama, eu discuti tanto isso, eu estou escrevendo um livro com algumas irmãs chamado Existe Vida Além do Divórcio? E dois extremos, né? Um pastor que é mentor na minha vida me ajudou a ampliar a perspectiva. E um outro grupo de irmãos bem sérios também afirmam que casar de novo é um pecado e se é um pecado, viver nele fará com que essa pessoa perca a salvação. Aí eu falei, dura coisa me disseste, né? Então nós ficamos dentro de um restaurante japonês discutindo teologicamente 4 horas. Eu puxava para cá, eles puxavam para lá, eu puxava para cá, eu puxava para lá. E eu levei isso para esse pastor, né, que é um mentor na minha vida, dizendo, olha, eu penso assim, eu penso que o divórcio é um pecado, o novo casamento é um pecado, mas ele não é salvífico, ele não afeta a salvação eterna, ele é social, ele impede que as pessoas reinem plenamente em vida. E esse mentor na minha vida disse, eu vou pela sua linha, eu creio que é um pecado também, mas eu não creio que se perde salvação, mas comigo não seria pastor, porque é assim que eu entendo esse versículo aqui. Porque essa pessoa, ela perdeu socialmente, olha que coisa séria, guarda isso. Essa pessoa perdeu socialmente o direito de expressar o casamento de maneira adequada, como um padrão do reino de Deus. O casamento é um padrão adequado que revela a vontade de Deus. Então, quando uma pessoa casa 2, 3, 4, 5 vezes e ainda é pastor, essas pessoas afetam sociologicamente a beleza do evangelho. Teve um pastor recentemente que divorciou de novo e vai para o 5º, 4º. Então, assim, você entende isso, não é uma maneira de... Mas a palavra leva tão sério a questão da família, da paternidade, da hombridade, da feminilidade, que diz, você quer ser um pastor? Quero. É necessário, porém, que você seja marido de uma só mulher. Não é uma moralidade, quem é mais santo, quem é mais pecador, não. É uma escolha. E a vida é feita de escolhas. Sim ou não, gente? Então, todos nós, diante dos dilemas da nossa vida, sempre teremos o direito de escolha, seja que situação for. Mas a gente tem relativizado tanto, às vezes, o Evangelho, a palavra de Deus, coisas que são de extrema importância, que isso afetou nós homens dessa maneira descompromissada, leve. Casei. A mulher não sabe cozinhar, vou divorciar. A mulher não sabe namorar à noite, vou divorciar. Banalizou. Aí nesse primeiro grupo que eu discuti com os pastores, a ênfase deles está no divórcio e a minha no casamento. Então eles dizem, não pode divorciar. E eu disse, não pode é casar. E eles, como assim? Aí eu falei, eu acho que a gente está falando a mesma coisa em mesas de trabalhos diferentes. Eles, como assim? Vocês se escandalizam com o divórcio. E na minha análise, julgando que qualquer coisa é casamento. Eu não me escandalizo com o divórcio. Eu me escandalizo em considerarmos que qualquer coisa é casamento. Só porque passou pelo cartório e a mão de um padre, Miles Monroe, que já foi para a glória uns 4 anos atrás, disse que casamento só pode ser definido a partir dos parâmetros do Éden. Um exemplo.
Assim como homoafetividade não está incluso no jardim, sim ou não? Bater na esposa também não. Alô? Ou seja, assim como não vai ser chamado de família uma relação de pessoas do mesmo sexo, diante de Deus não vai ser considerado família um homem agredindo sua esposa. Mas eu sempre gosto de pontuar isso, que as mulheres adoram pegar as minhas falas e levar para onde elas querem. Uma coisa é violência doméstica, outra coisa é ser vergonhice de um casal que decidiu viver em constante conflito. Então, para mim, briga de casal e violência doméstica são duas coisas distintas. Alô? Você sabe, você é maduro para diferenciar isso? Ah, se é mulher, você sabe que às vezes você fica atribulando os negócios. Então eu assisti, né? Fiquei 2 dias lá em casa, assisti 2 séries, até terminar as 2. Uma delas foi o caso da lenda do futebol americano chamado O.J. Simpson, que foi a juízo suspeito de ter matado a ex-esposa Nicole Brown, quase decapitada, né? Com a faca, e um amigo dela, a facadas, também foi encontrado na casa dela. Então houve inúmeras evidências, né? Sangue dele em vários lugares, ou seja, havia provas suficientes para incriminá-lo. Mas os advogados deles, muito bom, quebrou a narrativa do julgamento e conseguiu convencer a opinião pública de que era um juízo racial, era a estrutura policial corrupta e a estrutura social corrupta lutando contra um negro bem-sucedido. Mas olha só que fato importante. Não sou juiz, nem advogado, nem promotor, né? Mas é eloquente, irmão. Em 11 anos de casamento, Nicole Brown ligou para o 911 sobre violência doméstica mais de 95 vezes. Não precisa ser um gênio, né? Para chegar numa conclusão simples. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Irmãos, uma das coisas mais significativas e belas do Evangelho é você decidir ser homem, marido e pai. Não há coisa mais abençoadora para a igreja, para a sociedade, para a vida. Não tem. Não tem como ser uma pessoa posicionada de maneira viril e de maneira eloquentemente dócil como foi Jesus. Jesus foi extremamente viril, agressivo quando precisou ser. E eu gosto de usar a palavra agressividade e violência para quebrar a narrativa do politicamente correto. Jesus é violento, Jesus é agressivo, mas com santidade. O homem pode ser violento e agressivo, mas com violência e agressividade santificada. Não teve como Jesus limpar o templo de maneira dócil. Você está aqui? Ele precisou ser viril, agressivo e violento. Mas ele tinha um batismo de doçura. Não era contra quem ele está fazendo, era em favor de quem, né? Um teólogo católico chamado Chesterton, ele fala isso, que um homem, um guerreiro, ele não odeia quem está à sua frente, ele ama quem está atrás de si. Então, quando um verdadeiro homem vai para a batalha, por exemplo, alguém mexeu com a nossa família, alguém seduziu nossas crianças, a gente não vai orar. É aqui que quebra a poesia que Jesus é paz e amor. Ninguém vai orar. Se você é homem, está aqui, e se alguém mexer com a sua família, você vai orar, precisamos ter um gabinete. O mais rápido possível. É magnífico quando você vê um homem viril e dócil.
Porque Jesus Cristo disse: o maior entre nós é aquele que serve. Então, essa sociedade moderna querendo desconfigurar a nossa masculinidade, castrar o leão, achando que é essa desconstrução que vai fazer com que a sociedade, a mulher, o abuso contra a mulher diminua, mas é o contrário. Não é você desconstruir o homem, é dar ao homem um propósito de vida. É ensinar o homem que ele não foi criado por Deus para destruir e matar, mas ele foi criado para guardar, proteger e enviar, prover. Então a sociedade moderna tem gerado uma geração de frangotes mesmo. As mulheres estão sofrendo bastante, porque de um lado já tem esse homem caído, típico, destruidor, machista, homofóbico, troglodita. Mas agora tem um homem moderno na outra ponta, que é um camarada castrado, impotente, fraco, gentil demais, tem até vergonha de ser homem, com medo de ofender as pessoas. E as mulheres estão aqui, igual o John Travolta no meme do Facebook. Ó Deus! E o alto índice, olha só, isso é sociologia, o alto índice de lesbianismo vem dessa crise. Porque como alguém interessado pela sexualidade humana, boa parte dos homens que enfrentam a homoafetividade afirmam para mim que nasceram assim. Então, num outro culto específico, eu desenrolo esse manto. Não é para hoje. Mas as mulheres quase não afirmam que nasceram assim. Muito raro. O que elas falam para mim? Que cansaram. De quem? Do homem. Eu já dei esse testemunho, e eu vou dar de novo. Triste, muito triste. Uma mulher, não é senhora, uma mulher da nossa igreja. 35 anos no máximo, eu acho. Professora da rede pública, do GDF. Sozinha, nessa crise aí já dos 30 anos, né? Será que tem homem? Será que eu caso? Será que eu vou ficar só e tal? E para piorar o caso dela, sociologicamente, aos olhos dessa sociedade caída, ela adotou uma criança. Ou seja, o homem atual não quer nada. Com uma mãe solteira, aí que eu não quero nada mesmo. Você está aqui? Para piorar ainda mais o caso da irmã, ela adotou uma criança autista. Ou seja, um homem moderno não quer nada, ele não quer nada com uma mãe solteira, e, irmão, ele está correndo de uma mãe solteira de uma criança especial. Aí um dia eu estou em casa, na minha rede social, né? E eu vejo a foto no perfil dela e eu vejo um homem. Meu coração chega... Blu, blu, blu. Falei, eita, deixa eu ver. Glória, aleluia! A irmã conseguiu. Aí eu fui vendo foto, fui vendo 1, 2, 3, 4. Pô! Keila! Vem ver. Nossa, a irmã conseguiu! Eita, não é um homem. Ou seja, por falta de estoque, aquela mulher teve que optar por outra mulher. E não era lésbica não, irmão. Aí eu vim aqui no domingo na igreja, dizendo,
Se alguns de vocês ousar ofender essa mulher, vocês compraram uma briga, vocês vão ter um inimigo de graça, que vai dar na cara de vocês, homens dessa igreja. Porque que homem dessa igreja eu pude usar para resolver o problema dessa irmã? Que homem dessa igreja eu posso usar para responder ao clamor social que o feminismo faz? Então, tenho minhas posições, e eu sou um crítico ferrenho de qualquer movimento filosófico e ideológico. Tenho minhas crenças particulares. Mas uma coisa é fato, diante daquilo que a igreja não produz uma prova social, ela tem que se calar. O que homem de Deus está aqui nessa noite solteiro, aspirando, porque entendeu o evangelho, cuidar da mãe solteira? Deixa eu falar para você, se você vem para a igreja em busca de auxílio em todas as áreas da sua vida, se você é um homem de Deus que entendeu ou quer entender o seu propósito, já tem uma mulher pronta para você. Sabe qual é? Eu estou usando essa palavra, mas ela é terrível, né? Como disse o Papa Francisco. Não tem mãe solteira. Mãe solteira não é estado civil. Só uma maneira esdrúxula da gente se referir a esse dano social existente, tá? Deixa eu ajudar você. Já tem uma mulher pronta. E não é a donzela virgem da igreja, é a mãe solteira. Aí você vai provar para todos nós que entendeu o evangelho. Eu me choquei esses dias quando eu ouvi a afirmativa de um homossexual. E eu concordo, irmão. Considero que é pecado, mas não perco o intercâmbio do coração. Eu amo ouvir esses clamores. Vocês cristãos são contra a adoção por casais homoafetivos. Ok. Só adotaremos quem a igreja não adotar. Ou seja, eles adotarão todos. Porque não faz parte da nossa rota o órfão e nem a viúva. Tiago disse, no capítulo 1, verso 27, que a verdadeira religião era se guardar do mundo, cuidar dos órfãos e das... Ou seja, Deus tem que usar um homem, porque órfão é aquele que não tem pai e viúva é aquela que não tem... Acorde, meu querido irmão. Seja homem, seja pai, seja marido. É a sua religião praticável. Você já vira uma igreja, uma franquia. E eu vou levantar essa bandeira na igreja brasileira, a adoção. Não adianta afirmar que a homoafetividade é pecado se a igreja evangélica brasileira ela é tão disfuncional como é. O nosso presidente na marcha agora para Jesus, irmão, ok, irmão, mas graças a Deus que os irmãos nunca me chamam para esses negócios, que eu sou estraga-festa. Vai marchar para onde, irmão? Marchar para quê? O que a gente vai fazer depois dessa marcha? Aí o pastor, com muita alegria, postou a frase do nosso presidente. Ideologia de gênero é coisa do capeta. É tudo que pastor omisso gosta de ouvir. Mas não está no chão da vida, vivendo com as pessoas que sofrem. Não estão encarando os dilemas cotidianos do ser humano comum. É tudo de uma plataforma para um público. Agora vai falar com a mãe cristã do filho homossexual, o desespero,
o anseio. Vai falar com o próprio homossexual que ama a Deus, não se entende, não se compreende, que quer acesso, quer olho no olho, quer vida na vida, quer ser amado, quer ser compreendido, quer que a igreja o ajude na sua jornada até a Nova Jerusalém. Mas para isso Deus tem que ter homens. Para as mulheres entrarem em descanso, tem que haver homens. Eu estava brincando com a minha esposa, né? A gente foi levar os meninos no parque e volta e meia eu zoo ela dizendo: me larga, mulher, você me idolatra. Aff, me deixa. Então fiquei mais de 20 dias esse mês fora, né? Aí ela: te idolatro nada. Aí passa 10 segundos, te idolatro mesmo. Tomara que Deus não te leve. Falei: tá amarrado, Keila. É mais fácil tu desistir da tua idolatria do que Deus me levar. E o que é bacana nessa amizade do casal? Que não é uma idolatria, mas é uma alegria profunda em Deus, em saber que o sentido que sua vida tem é por causa de viver ao lado de um homem que se entregou totalmente a Jesus Cristo. Sabendo que não vai ter surpresas no caminho, sabendo que não tem páginas coladas, que não vai descobrir uma mentira, não vai se acidentar numa mentira, que não vai entrar numa rede social e viver um dilema, que não vai pegar um histórico de internet e ver o marido enfurnado em pornografia. Ou seja, é uma profunda segurança de alguém que diz: eu estou do lado de alguém que decidiu ser amigo de Jesus. Aqui, não vou falar não, que é a intimidade do casal. Ela não vai gostar não, mas a minha mãe veio e disse: vocês são estranhos, hein? Mãe, a gente é estranho. Mas o que isso tudo tem a ver com Ezequias? Para a gente poder encerrar. Eu não sei se você percebeu, mas a fronteira que o rei Ezequias era como homem minou por causa de um presente. Ei, amigo, nem tudo que é presente é presente. Talvez a sua resistência vai ser minada com um presente, com um elogio. Cuidado. Cuidado no trabalho, cuidado com rede social. Cuidado com esse dessa amiga sua, entendeu? Porque tudo que o diabo quer é isso. O diabo sempre seduz você com... Não foi isso com Jesus no deserto? Se tu és filho, olha só, mexendo com a identidade de Jesus. Então tudo que a alma masculina, principalmente órfã, deseja é o elogio. Mas como eu sempre digo, deixa eu falar algo para você. Sem Jesus você não valeria nada, irmão. Então, assim como eu, você é feio pra caramba, irmão. Que melhora a nossa vida é Jesus na nossa vida. Mulher nenhuma queria você se você não quisesse Jesus. Guarde isso. Se eu fosse do mundo, essa mulher que está me querendo não iria me querer. Ela só me quer porque eu sou de Jesus. Guarde isso sempre. E a proposta sempre vai vir nisso. No meu caso, imagina. Quando a igreja ainda era nas ruas, no Conic, eu lembro desse fato. Entrei no metrô para ir para casa. Trabalhava numa loja de tatuagem. No início da minha fé ali. Entrei no metrô, estou indo para casa. Metrô lotado. Quando passou no setor comercial, a estação do setor comercial ali, né? Galeria. Aí entrou uma mulher linda, de terninho, executiva, entendeu? Pastinha.
Aí o vagão, os homens parou, né? Na hora, tipo, eita, que mulher gata. Ficou todo mundo, silêncio aterrorizante que homem faz, né? E eu lá, assim, na minha, bermuda, todo tatuado, barbudo, parecendo Bin Laden, careca. Irmão, a mulher saiu de onde estava, atravessou o vagão e veio para o meu lado. Olha o trem. Quando ela ficou do meu lado, o coração, né? E o trem já estava calado, ficou um silêncio fúnebre dos caras, chateado, dizendo: a mulher decidiu ficar do lado mais do lado do cara mais zica do metrô. Mais feio, mais maloqueiro, mais tudo, né? Irmão, e a mulher começa a puxar a conversa. E eu dentro de mim: misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Quem é você? Você trabalha com... Não, no final ela perguntou com quem eu trabalhava. De onde você está vindo, para onde você está indo, como que você está, qual é a sua vida, lá. E os caras indignados, né? Eu falando: Senhor da glória. Mas eu também sempre tive um compromisso com Jesus. Jesus, nunca deixa eu ser um crentino. Deixa eu ser um crente. Então, toda vez que eu lidar na vida com uma situação que eu tenho que ser seduzido, que eu consiga ser pleno para dar o motivo da minha esperança.